Novembro de 2024. Donald Trump é eleito o novo presidente dos Estados Unidos. O resultado para muitos não é uma surpresa. Há uma sensação palpável no ar, algo que não pode ser ignorado, algo relacionado ao dinheiro. Quando as pessoas percebem que o poder de compra está se esvaindo, elas clamam por mudanças. Esse desejo não nasce apenas da esperança, mas do desespero. Investimentos tradicionais como terras, títulos públicos e imóveis já não conseguem proteger o patrimônio. Pela primeira vez, a confiança no sistema financeiro, o mesmo que construiu o sonho americano, começa a ruir. E como todo político experiente sabe, vence quem consegue prometer exatamente o que o povo deseja. O que ninguém esperava, porém, era que essa eleição marcasse o início de um movimento irreversível. Uma transformação que não partiria de líderes ou instituições, mas da própria vontade do povo. Nesse cenário, o Bitcoin emerge como símbolo de mudança, disparando em meio à incerteza. Antes de prosseguirmos, preciso ser claro. Não estou aqui para alarmar ninguém. Meu objetivo é expor uma verdade que muitos preferem esconder, sobre um sistema que perpetua controle e desigualdade. Ainda há tempo para agir, mas isso exige atenção, clareza e consciência. Também quero deixar algo muito claro. Não estou aqui para te vender um curso caro ou manipular suas decisões. Minha meta é simples: compartilhar uma solução acessível, que descobri após anos de estudo e reflexão, de forma gratuita e sustentável. Isso não é teoria da conspiração, mas um alerta. Sou apenas alguém que valoriza acima de tudo a liberdade. E hoje quero compartilhar com você as ideias e descobertas que acumulei ao longo de anos de pesquisa e diálogos com grandes mentes. Estamos vivendo um momento histórico. As decisões que você tomar agora vão definir se você será livre e próspero, ou apenas mais um na luta para sobreviver. As mudanças em curso são profundas, e o que vou te mostrar pode te chocar. Prepare-se para uma jornada ao passado, onde entenderemos como o sistema financeiro se tornou o que é hoje: corrupto, predatório e insustentável. Vou te mostrar não só como as pessoas mais prósperas estão moldando o futuro, mas também como você pode fazer parte desse grupo. Esse não será um conteúdo simples ou de fácil digestão, mas posso te garantir, pode ser o mais transformador que você já encontrou. Então elimine todas as distrações e mergulhe comigo nessa jornada. Nova York, século XXI. O início de uma era de mudanças radicais. Uma época em que o dinheiro tinha peso literal. Nesse tempo, cada moeda representava um valor real, respaldado por um recurso universalmente valorizado desde o início da civilização: o ouro. Após séculos de tentativas e erros com escambo e outros meios de troca, o mundo finalmente reconheceu a necessidade de uma métrica global para facilitar o comércio. Essa métrica precisava ser durável, divisível e rara, 3 qualidades que o ouro possuía de forma inquestionável. As principais economias mundiais se uniram para criar um sistema que atrelava o valor de suas moedas a uma quantidade específica de ouro. Esse sistema ficou conhecido como o padrão ouro. Funciona assim. Imagine que você possui uma pequena fortuna em moedas de ouro. Para segurança, decide armazená-las em um banco. Em troca, o banco lhe dá um certificado, uma espécie de vale-ouro, que poderia ser usado tanto para compras quanto para resgatar o equivalente em ouro. O diferencial desse sistema era a conversibilidade. Cada unidade de papel-moeda estava diretamente vinculada a uma quantidade específica de ouro guardada em reserva. Isso significava que a única forma de aumentar a quantidade de moeda em circulação era expandir a riqueza real do país. Quanto mais produtiva fosse a população, mais ouro entrava nas reservas, permitindo a emissão de mais moeda. O equilíbrio era mantido pela balança comercial. Países com superávit acumulavam ouro, expandiam sua base monetária e, como consequência, viam os preços de seus produtos subirem, reduzindo sua competitividade no mercado global. Por outro lado, países com déficit precisavam exportar ouro, diminuindo sua oferta monetária, o que tornava seus produtos mais competitivos. Esse mecanismo automático promovia um equilíbrio econômico global. O resultado? Estabilidade e prosperidade. Esse período ficou conhecido como o auge da civilização moderna, uma verdadeira era de ouro. Foi um tempo de avanços extraordinários em ciência, arte e tecnologia. Ferrovias uniam mercados,
Grandes embarcações dominavam os oceanos e a invenção do telefone encurtava distâncias. A luz elétrica transformava a noite em dia, enquanto automóveis começavam a moldar o futuro. Além disso, inventamos o rádio, o cinema e vacinas que salvaram milhões. A arquitetura e a pintura foram revolucionadas, enquanto a estabilidade econômica permitia que famílias planejassem o futuro, investissem em negócios e construíssem um legado duradouro. Tínhamos descoberto o segredo da prosperidade, um sistema que valorizava a produtividade e recompensava o esforço com estabilidade e progresso. O padrão ouro, um símbolo de prosperidade que viria a ser sabotado. Por trás da estabilidade e prosperidade oferecidas pelo padrão ouro, algo obscuro começou a tomar forma. Nas sombras, um grupo poderoso percebeu que quem controlasse o ouro controlaria o mundo. No entanto, para que esse domínio fosse possível, o sistema atual precisava ser substituído. Foi nesse contexto que um plano audacioso começou a ser elaborado, um dos maiores golpes da história econômica mundial. 1907. O ano em que tudo começou. J.P. Morgan, uma das figuras mais influentes do setor financeiro na época, usou sua reputação para espalhar rumores de que um grande banco de Nova York estava à beira da falência. O resultado foi imediato: pânico generalizado e uma corrida bancária sem precedentes. Bancos desesperados para honrar os saques começaram a cobrar empréstimos, desencadeando uma série de falências que abalou a economia. No auge da crise, um herói surge. J.P. Morgan, com sua própria fortuna, resgata os bancos e aparentemente estabiliza o sistema. Mas por que alguém tão poderoso e com laços diretos com a crise arriscaria seu próprio dinheiro para salvar o dia? A resposta estava nas entrelinhas. Fred Allen, da revista Life, resumiu bem. Morgan acreditava que o sistema financeiro americano deveria ser administrado por um seleto grupo de pessoas como ele e seus aliados. Uma oportunidade disfarçada de crise. A crise de 1907 foi o cenário perfeito para abalar a confiança pública no sistema financeiro e justificar mudanças. Foi organizada uma investigação sobre o sistema europeu, liderada por Nelson Aldrich, um homem com fortes laços com os cartéis bancários e a família Rockefeller. Pouco depois, Aldrich e outros 6 indivíduos embarcaram em uma viagem altamente secreta. Para manter o sigilo, todos foram instruídos a vestir-se como caçadores e adotar codinomes. O destino? Uma ilha privada na costa da Geórgia, propriedade de ninguém menos que J.P. Morgan e os Rockefeller. Nesse encontro clandestino, nasceu a ideia de um novo sistema financeiro centralizado, o Federal Reserve, ou simplesmente Fed. O golpe mestre. Antes do Fed, a emissão de moeda era descentralizada, dividida entre vários bancos. Com a criação dessa nova entidade, o controle do sistema financeiro foi concentrado em uma única instituição, liderada pelos mesmos homens que participaram da reunião secreta. Essa jogada transformou o sistema financeiro americano para sempre. Sob o pretexto de estabilidade, criou-se uma estrutura que centralizava o poder e permitia que um pequeno grupo tivesse influência direta sobre a economia global. Ilha de Jekyll, o início da centralização monetária. A centralização do poder sobre a emissão de moeda trouxe consequências devastadoras. A expansão monetária passou a financiar guerras, alimentar bolhas econômicas e culminou na Grande Depressão de 1929. No entanto, isso era apenas o começo. Algo muito mais profundo e perturbador estava por vir. 1944. A reunião em Bretton Woods. Durante o auge da Segunda Guerra Mundial, representantes de 44 países reuniram-se em Bretton Woods para redefinir os rumos da economia global. O resultado foi o Acordo de Bretton Woods, que estabeleceu um novo padrão. Todas as moedas seriam atreladas ao dólar americano, enquanto o dólar permaneceria lastreado ao ouro. O ouro, com sua escassez, divisibilidade e durabilidade, continuava sendo o ativo de valor real. No entanto, o papel moeda, originalmente um simples intermediário, começou a assumir o protagonismo, sendo tratado como se tivesse valor intrínseco. Com o acordo, o dólar consolidou-se como reserva de valor global, e o objetivo das nações passou a ser acumular dólares. Enquanto isso, os Estados Unidos acumulavam ouro em uma escala sem precedentes. Porém, havia um problema central.
o mundo começou a tratar o dólar como se fosse ouro. Isso deu ao Estados Unidos um superpoder, o de imprimir dólares sem limites através do Fed. E foi exatamente o que fizeram. O jogo começa a desmoronar. Os Estados Unidos financiaram guerras, programas sociais e expansões militares, imprimindo muito mais dinheiro do que suas reservas de ouro poderiam respaldar. Gradualmente, outros países perceberam que algo estava errado. Começou então uma corrida bancária governamental. Nações exigiam a conversão de seus dólares em ouro. O sistema tornou-se insustentável. Pressionado, o governo americano sabia que precisava tomar uma decisão drástica. 15 de agosto de 1971, o fim do padrão ouro. Nesse dia histórico, o presidente Richard Nixon anunciou que os Estados Unidos não converteriam mais dólares em ouro. Esse foi o fim definitivo do padrão ouro e, com ele, da estabilidade que sustentava a economia global. A partir desse momento, os bancos centrais do mundo adquiriram um novo superpoder: imprimir dinheiro do nada, sem qualquer lastro. O papel moeda deixou de representar um valor real, tornando-se apenas uma promessa abstrata, frágil e manipulável, a máquina da dívida. Os bancos privados logo perceberam que não precisariam mais manter liquidez em reservas. Isso deu origem a uma engrenagem que aprisiona gerações inteiras: a dívida. Esse sistema, criado para sustentar um ciclo de dependência econômica, ainda opera nos dias de hoje. Estamos vivendo os efeitos de uma máquina cuidadosamente projetada para concentrar poder e perpetuar a desigualdade. Uma máquina que, ao invés de gerar prosperidade, alimenta um ciclo interminável de controle e miséria. Como o sistema funciona na prática? Você trabalha duro e recebe uma remuneração, digamos, de R$ 1.000. Ao depositar esse dinheiro no banco, ele parece estar seguro ali, conforme mostrado no saldo do aplicativo. Mas a realidade é diferente. O banco mantém apenas uma fração desse valor em reserva, digamos, R$ 100, enquanto os outros R$ 900 são emprestados a outra pessoa, como o Carlos, com juros. Na prática, você ainda tem R$ 1.000 em sua conta, mas agora Carlos também tem R$ 900 para gastar. O dinheiro parece ter crescido, mas não houve criação de valor real, apenas números que se multiplicam virtualmente. Agora imagine que Carlos gasta esses R$ 900 comprando roupas em uma loja. O dono da loja deposita o dinheiro em outro banco, e esse banco, por sua vez, empresta a maior parte para outra pessoa. Esse ciclo continua indefinidamente. O saldo nos sistemas bancários aumenta, mas seu único lastro é a promessa de que as dívidas serão pagas. O impacto real: a diluição do poder de compra. Cada centavo novo criado nesse sistema vem acompanhado de uma dívida. E cada vez que isso acontece, o poder de compra do dinheiro é corroído. Não é à toa que, desde 1971, quando o presidente Nixon desvinculou o dólar do ouro, os preços de ativos como ouro e petróleo dispararam. Além disso, algo muito revelador ocorreu: o ponto em que os salários pararam de acompanhar a produtividade. Antes, o aumento da eficiência no trabalho significava ganhos para todos. Hoje, apesar de um agricultor moderno conseguir alimentar 155 pessoas, em comparação com as 4 da década de 1970, o custo dos alimentos nunca parou de subir. O parasita invisível, o Estado. A razão para isso é clara: há um sistema parasitário sugando continuamente o fruto do seu esforço. Um sistema projetado para empobrecer as pessoas enquanto financia guerras, gera dívidas e concentra poder. Enquanto você trabalha para construir um futuro melhor, esse sistema silenciosamente drena sua energia e mantém o ciclo funcionando. Desde o início, o jogo foi manipulado para garantir que você permanecesse submisso, carregando o peso de uma engrenagem criada para beneficiar poucos à custa de muitos. A reviravolta, um pesadelo para o sistema. Mas o que ninguém esperava é que, no momento mais sombrio, uma solução estaria sendo arquitetada, algo que ameaçaria esse sistema parasitário em sua essência. Uma tecnologia que inicialmente foi ignorada e até ridicularizada está agora desafiando o status quo. Muitos criticam, alegando que ela facilita transações ilegais e promove o caos. Mas, na realidade, ela representa um dos maiores avanços já vistos. Uma moeda que não depende de bancos centrais, governos ou intermediários. Uma nova esperança. O sistema financeiro americano está abalado em sua essência, e o mundo está começando a perceber que existe uma alternativa.
Essa alternativa não é apenas um meio de troca. É uma forma de reconquistar o controle sobre sua liberdade financeira. Liberdade financeira. Sem precedentes. Com Bitcoin, ninguém dita regras sobre como, quando ou quanto você pode usar do seu dinheiro. Não há limites de transferência, restrições de horário ou intermediários determinando suas escolhas, como já ocorre até mesmo com sistemas como o Pix. Tudo é transparente e verificável, graças a um protocolo público e editável. Você não precisa confiar em mim ou em qualquer outra pessoa. A rede é sustentada por milhares de computadores espalhados pelo mundo, que competem para resolver problemas matemáticos complexos. A cada 10 minutos, um novo bloco de transações é adicionado ao livro caixa descentralizado e o solucionador é recompensado com bitcoins. Mas essa recompensa tem um limite. Ao longo de toda a história, existirão apenas 21 milhões de unidades de Bitcoin. Essa escassez digital absoluta é o oposto do que transformou o dinheiro governamental em algo sem valor. Diferente das moedas tradicionais que podem ser criadas indefinidamente, o Bitcoin é escasso por design, e essa é sua maior força. Bitcoin Pizza Day, o marco inicial. Enquanto o mundo ainda ignorava o potencial do Bitcoin, uma transação icônica estava prestes a acontecer. Um programador decidiu usar 10 mil bitcoins para comprar 2 pizzas. Essa transação, que ficou conhecida como o Bitcoin Pizza Day, foi a primeira vez que o Bitcoin foi utilizado como dinheiro. Hoje, o valor desses 10 mil bitcoins seria equivalente a bilhões de reais. Mas, na época, a transação simbolizou algo muito maior. Era a prova de que o Bitcoin podia ser usado como moeda real, marcando o início de sua jornada como uma alternativa ao sistema financeiro tradicional. Uma revolução silenciosa. No início, o Bitcoin chamou a atenção de visionários, curiosos e entusiastas da tecnologia. Muitos perceberam que sua essência ia além de ser uma simples moeda. Tratava-se de recuperar o controle individual e desafiar um sistema centralizado e opressor. Com o Bitcoin não há multas arbitrárias ou confisco de bens. Ele oferece uma liberdade nunca antes vista. Tente me multar em Bitcoin, desafiam os pioneiros. Não podem tomar nada, não podem sequer controlar. Essa segurança e resistência ao controle centralizado atraíram cada vez mais pessoas. A ascensão do Bitcoin. Conforme o tempo passou, o Bitcoin começou a ganhar valor e notoriedade. De centavos a dólares, sua trajetória foi marcada por um crescimento impressionante. Apesar de críticas e ceticismo, sua adoção aumentava e o mercado financeiro começava a notar seu potencial disruptivo. 2024. Uma crise global e o cálice venenoso. Nesse ano, uma crise sanitária de escala global abalou o mundo. Governos desesperados para sustentar suas economias recorreram à impressão descontrolada de moeda. Do dólar ao euro, do real ao iene, trilhões foram injetados no sistema financeiro em uma escala sem precedentes. Esse cálice doce, mas venenoso, espalhou suas consequências: inflação, desigualdade e perda de poder de compra. O mundo começou a pagar o preço de décadas de excessos e negligência. O Bitcoin como refúgio. Em meio a essa turbulência, o Bitcoin se consolidou como uma alternativa real. Não apenas como moeda, mas como símbolo de liberdade e resistência contra um sistema financeiro que insiste em perpetuar dívidas e controle. Uma guerra invisível contra a liberdade. Vivemos em meio a uma batalha silenciosa, uma guerra não declarada contra a propriedade, a prosperidade e, acima de tudo, contra a liberdade. É uma luta constante entre aqueles que buscam conquistar sua independência com esforço e coragem e aqueles que desejam colher frutos sem plantar as sementes. A liberdade exige coragem, enfrentar riscos, lidar com fracassos e suportar a dor antes de alcançar o sucesso. Mas seus inimigos querem soluções fáceis, resultados rápidos e conforto sem esforço. Essa mentalidade, porém, tem um custo elevado. Cada vez que a humanidade escolhe atalhos, afia o machado que será usado para sua própria execução. Quando aceitamos coisas de graça, abrimos as portas para um ciclo perigoso. O governo pede mais dinheiro emprestado e os bancos centrais imprimem mais moeda para atender à demanda. Chamam isso de empréstimo. Mas a verdade é que essa dívida nunca será paga. A perda de confiança no dinheiro.
Eventualmente, as pessoas param de acreditar nesse sistema. Quando isso acontece, o dinheiro, outrora visto como seguro, perde seu valor e caminha para o colapso. Essa é a trajetória de todas as moedas fiduciárias ao longo da história. Chegamos a um ponto sem retorno, onde imprimir mais dinheiro é a única solução que o sistema conhece, mas isso apenas agrava o problema. A inflação corrói lentamente o poder de compra, e as verdades antes ocultas começam a emergir. O dinheiro não consegue mais preservar valor ao longo do tempo. A bolha financeira e o destino iminente. Os sinais estão claros. A maior bolha financeira da história está prestes a estourar. A questão não é mais se, mas quando. Hiperinflação, corrida, AOS, bancos e caos financeiro são consequências inevitáveis de um sistema que não pode mais sustentar a si mesmo. Enquanto isso, há algo maior acontecendo. Um movimento silencioso está se desenrolando, visível apenas para os mais atentos. Algo que promete mudar radicalmente o mundo como o conhecemos. 13 de julho de 2024. O começo de uma nova era. Butler, Pensilvânia. Donald Trump, candidato à presidência, faz um discurso em um comício decisivo, apenas 4 meses antes da eleição mais importante da história moderna. Durante o discurso, tiros são disparados. Trump é atingido, mas sobrevive. Esse evento, longe de enfraquecê-lo, serve como catalisador para sua campanha, reforçando sua imagem e fortalecendo sua base. Mal ele sabe que esse momento será o início de uma transformação que alterará para sempre a maneira como a humanidade lida com o dinheiro. Enquanto isso, a população começa a perceber a rápida desvalorização do dinheiro. Classes de ativos estão derretendo. Entenda o porquê. Nos últimos 14 anos, a impressão descontrolada de dinheiro pelos governos transformou completamente o conceito de investimento. Praticamente qualquer aplicação financeira nesse período resultou em perda de poder de compra. E lembre-se, não importa os números na tela. O que realmente importa é o quanto você pode comprar com aquele dinheiro. Por isso, renda fixa na verdade não existe. O que existe é perda fixa. E o problema não está apenas no dinheiro perdendo valor. Há um mecanismo ainda mais cruel em ação: o efeito Cantillon. O efeito Cantillon, um sistema injusto. Funciona assim: quando trilhões de novas unidades monetárias são criadas, elas entram na economia por meio de bancos, grandes corporações e setores favorecidos pelo governo. Esses privilegiados compram ativos antes que o novo dinheiro cause inflação nos preços, acumulando riqueza a custo baixo. Enquanto isso, as pessoas comuns na base da pirâmide enfrentam o aumento do custo de vida e a perda de poder de compra. Os preços sobem e o peso do sistema recai sobre quem menos pode arcar. É um jogo manipulado onde o dono da mesa sempre ganha. A única forma de vencer? Parar de jogar. A solução que está superando todos os ativos. Mas pessoas estão percebendo essa realidade e se voltando para um ativo que consistentemente supera todos os outros: o Bitcoin. Bitcoin, a moeda mais resiliente da história. Criado em 2009, o Bitcoin amadureceu ao longo dos anos. O mercado financeiro tradicional finalmente o aceitou, mas ele é muito mais do que apenas uma moeda digital. A verdadeira revolução do Bitcoin não está em transferir valor sem intermediários, algo que bancos já fazem. O que realmente transformou a economia foi a capacidade de armazenar valor de forma segura, descentralizada e soberana, sem depender de qualquer entidade. Diferente das moedas emitidas por governos que podem ser criadas a partir de decisões políticas, o Bitcoin exige um esforço energético real. Computadores ao redor do mundo trabalham conectados à blockchain, consumindo energia para transformar esse esforço em segurança para a rede. Cada unidade de Bitcoin representa diretamente o esforço energético usado para protegê-la em um sistema chamado prova de trabalho. A escassez absoluta e a revolução financeira. Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin, programou o protocolo para limitar sua emissão total a 21 milhões de unidades. Além disso, a cada 4 anos, a recompensa por criar novos Bitcoins é cortada pela metade. Isso torna o Bitcoin não apenas escasso, mas a única forma de riqueza digital verdadeiramente indestrutível. Diferente do dinheiro tradicional,
O Bitcoin não pode ser falsificado ou manipulado. Ele é a ponte que transforma a riqueza física em valor digital imutável. Essa é a razão pela qual ele se tornou o ativo mais valioso da última década. É uma ferramenta poderosa para proteger sua riqueza em um sistema financeiro que está programado para destruí-la. E aqui está o ponto crucial. Ninguém que entendeu o que é Bitcoin comprou uma quantia e percebeu seu potencial, quer abrir mão dele. A oferta que cai e a demanda que cresce. O Bitcoin é um ativo único, onde a oferta está programada para diminuir enquanto a demanda continua a crescer. Isso cria uma consequência inevitável. No longo prazo, o valor do Bitcoin está destinado a subir. O Bitcoin não tem topo, porque as moedas fiduciárias não têm fundo. Quando o último Bitcoin for minerado em 2140, ele representará mais de 40 anos de esforço computacional e energético acumulado, uma prova de trabalho monumental. Será a antítese perfeita do sistema inflacionário que nos trouxe até aqui. Cada unidade se tornará um símbolo de valor imutável em um mundo de incertezas. Se você acha que está tarde para começar, está enganado. É agora que os jogos realmente começam. O movimento que não tem volta. 14 dias após o atentado, Trump surpreende o mundo ao fazer um anúncio em uma conferência de Bitcoin. Imediatamente, o mercado responde e o preço do Bitcoin dispara. Mas é na noite da eleição que o verdadeiro movimento começa. Sem perceber, Donald Trump dá o primeiro passo em um jogo global. Um tabuleiro de xadrez compulsório, onde todas as nações são obrigadas a participar. A reação global. Líderes como Putin rapidamente identificam a mudança e começam a se posicionar. O que estamos testemunhando é a teoria dos jogos se desenrolando diante de nossos olhos. Bitcoin e a teoria dos jogos. O cenário atual é como um gigantesco tabuleiro de xadrez, onde o Bitcoin é a peça central. Todas as nações são forçadas a tomar decisões estratégicas sobre como lidar com ele: adotar, regular, ignorar ou proibir. As escolhas de um país influenciam diretamente as decisões dos outros. É o dilema do prisioneiro aplicado em escala global. 1. Se um país adotar o Bitcoin enquanto os outros não, ele ganha uma vantagem competitiva, prosperando enquanto o sistema financeiro tradicional colapsa. 2. Se nenhum país adotar, todos permanecem em um sistema já insustentável. 3. Se os maiores países adotarem, perdem o controle supremo sobre a economia, mas o sistema financeiro global se fortalece, tornando-os mais ricos e poderosos. 4. Se um país optar por banir ou ignorar, será economicamente marginalizado e deixado para trás. A escolha que define o futuro. O que você está prestes a descobrir é mais do que uma visão de futuro. É um divisor de águas. O Bitcoin está transformando a economia global, e as decisões tomadas agora determinarão quem será livre e próspero e quem será prisioneiro de um sistema tirânico. Prepare-se, porque a partir daqui as coisas ficam realmente sérias. O Brasil no tabuleiro global. O Brasil, a terra da abundância, é um paradoxo. Naturalmente rico, mas tragicamente escravizado. Enquanto o mundo enfrenta uma desvalorização acelerada de moedas, no Brasil, esse processo é ainda mais cruel. Desde 2020, cerca de 50% de todo o real em circulação foi impresso nos últimos 4 anos. De 3 trilhões e 230 bilhões em 2020, saltamos para 6 trilhões e 360 bilhões em 2024. O real, que já era frágil, agora evapora como gelo sob um sol escaldante. Ou pior, queima em uma fogueira. Uma luta injusta. De um lado, um povo que trabalha arduamente, carregando o país nas costas. Do outro, um sistema que suga, controla e oprime. A luta nunca foi justa. O Brasil não é apenas vítima de governantes ineficazes, mas de um sistema tirânico que busca não apenas dinheiro, mas controle. Projetos de lei avançam para restringir o uso de dinheiro em espécie e taxar criptomoedas. Agora, basta possuir R$6.000 em criptoativos para pagar 15% de imposto ao governo. Carregar mais de 10 mil em espécie? Prepare-se para prestar contas. O cerco invisível. Governos abusam da impressora e, para sustentar suas moedas moribundas, constroem muros invisíveis.
Controles, proibições e regulamentações são introduzidos sob o pretexto de estabilidade econômica. Mas na verdade é um cerco, um curral que força você a sustentar uma moeda que não para de perder valor. Eles sabem que, se você migrar para uma moeda mais forte, o castelo de cartas desmorona. Por isso atacam o que não podem controlar e proíbem alternativas como o Bitcoin. Know Your Customer, KYC, o olho do sistema. Desde 2022, as corretoras brasileiras passaram a exigir documentos, dados e biometria facial de seus usuários. Esse sistema, conhecido como Know Your Customer, KYC, permite ao governo rastrear exatamente quem você é, quanto possui e para onde envia seus bitcoins. Uma vez que seus dados estão no radar, o controle é absoluto. Cada transação, cada interação com outra carteira está registrada. Não é difícil imaginar como isso pode ser usado para restringir sua liberdade financeira. O objetivo real. O colapso da economia não é um efeito colateral. É intencional. Para eles, a verdadeira ameaça é o momento em que você percebe que não precisa mais do sistema. A posição do Brasil no tabuleiro. Está claro, o Brasil está alinhado para resistir à adoção do Bitcoin e outras alternativas descentralizadas. A prioridade é manter o controle. Mas quanto mais rígido o cerco, maior a necessidade de buscar meios para proteger sua liberdade financeira. No final, quando as moedas tradicionais não suportarem mais e você tentar escapar, será simples para o sistema fechar todas as portas. Bitcoin, o refúgio, que não pode ser confiscado, mas pode ser forçado a sair de suas mãos. Uma das características mais valiosas do Bitcoin é sua segurança. Uma vez na sua carteira, ninguém pode tomar seus bitcoins diretamente. No entanto, não é necessário confiscar suas criptomoedas para controlá-lo. Basta que saibam quanto você possui, e o sistema fará você vendê-las por conta própria. Alguns países já começaram a implementar impostos sobre ganhos de capital não realizados, um sistema onde o governo avalia seu patrimônio anualmente e cobra impostos sobre a valorização, mesmo que você não tenha vendido nada. Não se engane, o Brasil seguirá essa tendência, mas antes estão ajustando os detalhes para garantir que ninguém escape. Drex, a peça final do controle total. O Banco Central já está trabalhando para substituir o real por uma moeda digital chamada Drex, com testes previstos para 2025. Diferente do Bitcoin, que foi projetado para descentralizar e proteger, o Drex será a ferramenta definitiva de controle estatal. Essa moeda digital permitirá que o governo monitore, rastreie e programe o uso de cada centavo. Por exemplo, o Drex poderá limitar como, onde e quando você gasta seu dinheiro. Imagine pagamentos de programas sociais que só podem ser usados para comprar alimentos ou gastos restritos a um raio de 5 km da sua casa. O risco do dinheiro programável. Com o Drex, cada transação será registrada e analisada por sistemas de inteligência artificial. Baseado nos seus padrões de consumo, o governo poderá criar perfis detalhados de comportamento e, se julgar necessário, aplicar punições imediatas. Se você fizer algo que incomode o sistema, uma simples crítica online, por exemplo, seu acesso ao dinheiro poderá ser bloqueado com um único clique. A moeda será programada para proibir a compra de certos itens, enviar alertas de atividade suspeita ou restringir totalmente seu acesso ao sistema financeiro. O perigo do poder absoluto. Esse nível de controle é assustador. É um sistema projetado para punir comportamentos indesejados e monitorar todos os aspectos da sua vida financeira. O governo poderá decidir o que você pode ou não comprar, onde você pode gastar e até bloquear seu acesso ao dinheiro por motivos arbitrários. Um aviso urgente. Drex não é apenas uma moeda digital, é um mecanismo de opressão total. Um sistema onde o governo pode bloquear sua conta, rastrear suas compras e decidir como você deve viver. É o tipo de poder que nenhum governo deveria possuir, porque é o caminho para a perda total de liberdade e autonomia. Agora, mais do que nunca, entender as implicações dessa tecnologia é fundamental para proteger sua liberdade financeira. O controle total está chegando. Imagine um sistema em que seu dinheiro tenha validade, forçando você a gastá-lo dentro de 1 ou 2 meses. É exatamente isso que o Drex permitirá. Um controle absoluto sobre sua vida financeira.
Quando o governo pode capturar e limitar seu dinheiro com o apertar de um botão, sua autonomia desaparece. O Drex não será apenas uma moeda digital, mas um mecanismo de rastreamento e controle totalitário. Cada centavo que você gastar será monitorado, e qualquer tentativa de escapar do sistema será barrada. A única alternativa real para preservar sua liberdade e independência é o Bitcoin, uma janela que está se fechando. Estamos em um momento crítico da história. As decisões que tomarmos agora definirão se seremos livres e soberanos ou prisioneiros de um sistema cruel. Adotar o Bitcoin não é mais uma questão de escolha, mas uma necessidade urgente. O tempo está se esgotando e a janela de oportunidade está se fechando rapidamente. Quem sair agora terá uma chance de preservar o fruto de seu trabalho. Quem continuar dependente do sistema financeiro tradicional será esmagado por ele. Privacidade. Ainda é possível. Mas e as corretoras? Você pode estar se perguntando. Sim, a maioria exige dados pessoais, e esses dados podem ser usados para monitorar suas transações. Isso significa que acumular Bitcoin de forma privada é impossível? Não. Por muito tempo, esse também foi o meu dilema. Mas após muita pesquisa e testes, encontrei uma solução. Ainda existe uma maneira de acumular Bitcoin com total privacidade e dentro da lei. Na descrição deste vídeo, você encontrará uma aula completa onde mostro os detalhes sobre como proteger o valor do seu dinheiro de forma privada. Não, eu não vou capturar seu e-mail ou vender nada no final. Esta é uma informação que precisa ser compartilhada. O conhecimento é seu, mas o impacto é nosso. O caminho da escolha. Estamos diante de um divisor de águas. De um lado, o caminho do sistema atual, que prometeu segurança, mas entregou miséria. Permanecer nesse caminho é como assistir à demolição de um prédio enquanto você ainda está dentro dele. Do outro lado está o caminho da liberdade, onde o valor é preservado, as regras são transparentes e a soberania é restaurada. Adotar o padrão Bitcoin não é sobre enriquecer rapidamente, mas sobre proteger sua independência e construir um futuro digno para as próximas gerações. A decisão está em suas mãos. No futuro, seus filhos e netos farão uma de duas perguntas. Como foi o momento em que você percebeu o valor do Bitcoin? Por que você não percebeu o valor do Bitcoin? A escolha pela liberdade ainda está ao seu alcance. Não deixe essa oportunidade escorrer pelos seus dedos. Eu sou Jorge Moreno Macedo, e essa é a verdade que ninguém quer te contar.